Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula de Direito Penal. Hoje nós vamos fazer a revisão. Estou aguardando aí o pessoal entrar na sala. O pessoal entrar aí. Jussara entrou. Boa noite, Jussara. Tudo bem? Tá me ouvindo? Vitor Bacelar. Boa noite, Vitor. Tá me ouvindo? Ninguém quer mostrar o rostinho hoje? Pessoal, acho que eu vou começar com vocês, né? Porque não sei se vai entrar mais gente, não sei se o pessoal vai deixar para ver depois. Seria importante, se vocês puderem mandar aí no grupo da sala, o pessoal entrar para ver ao vivo, porque é revisão, né? Então, eu vou tirando as dúvidas que vocês tiveram durante as aulas do bimestre que não me perguntaram, porque as aulas não eram online. Então, manda uma mensagem aí, vê se tem alguém
conectando ou se a gente pode iniciar a aula. Estou separando o nosso material aqui para não deixar nada sem falar. Vamos começar então? A Daniela está entrando, então vamos começar aí com a Larissa, com a Jussara, Vitor, Daniela. Depois os demais aí vão, conforme forem entrando, eu retomo, tiro algumas dúvidas aí. Gente, então, esse bimestre a gente iniciou lá da aula, a gente falou de crimes hediondos, né? A gente falou dos crimes sexuais, a gente falou da lei de trânsito, né? Dos crimes de trânsito, crime de tortura e tudo mais. Então, assim, o que a gente precisa, assim, de uma revisão, uma revisão para a prova, assim, o que a gente precisa saber para a nossa prova? Vamos lá, vamos por partes. Cadê vocês? Coloquem o... Ninguém quer colocar o vídeo? Assim fica tão ruim, parece que eu tô falando sozinha. Abrem o vídeo aí, abram o vídeo. Não vou reparar se vocês estiverem de pijama. Ninguém quer? O vídeo. Aê, a Lari. Oi, Lari, tudo bem? Tudo bem, você? Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Tudo bom, Lari? Agora Tudo bem, você? Tudo jóia. Vocês estão me ouvindo? Tô. Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui com a Lari, com a Jussara, com a Tainá, com o Vitor e com a Dani. Começar com o chat. Sou tímido, assim tá bom. Tá bom, Vitor. Então, vai assim mesmo. Volta aí, coloca o vídeo aí. Gente, vamos começar falando dos crimes hediondos, certo? A gente viu que a lei de crimes hediondos, ela traz um rol taxativo, ou seja, somente vai ser considerado crime hediondo o que tiver nesse rol, né? Então, veja bem, a gente vê que dentro do rol lá do artigo 1º está o crime de homicídio qualificado. E o crime de tráfico também. O crime de tráfico, na verdade, ele é equiparado ao hediondo, né? Tráfico, terrorismo e tortura. Aí eu pergunto para vocês, e o crime de tráfico privilegiado de drogas? E o crime de homicídio privilegiado qualificado, ou só homicídio qualificado privilegiado? Eles são considerados crimes hediondos, sim ou não? Ó, vamos abrir lá o rol, vamos abrir a lei dos crimes hediondos, e lá a gente vai ter o rol. E a gente viu que esse rol é taxativo, ou seja, somente é hediondo o que está ali dentro. E aí? O inciso 1 fala, homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometimento por um só agente, é homicídio qualificado. E o homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, é considerado hediondo ou não? Gente, não é considerado hediondo. O homicídio qualificado privilegiado não é considerado hediondo, justamente porque não está no rol dos crimes hediondos. E o crime de tráfico privilegiado? Também não. Por quê? Porque ali a gente tem o tráfico de drogas, o tráfico ilícito, mas a gente não tem o crime de tráfico privilegiado. Então, também não há que se falar que o crime de tráfico privilegiado ele é um crime hediondo. Não, somente o tráfico, né, na sua modalidade simples, na sua essência. Vamos lá. Então, a gente tem os 3 crimes equiparados ao hediondo, que é o tráfico, tortura e terrorismo, né? E quais são as consequências? Eu fiz um quadro para vocês e
sintetizei as principais consequências de se falar que um crime é hediondo. Não admite fiança, admite liberdade provisória, não admite a concessão de anistia, graça e indulto. O prazo da prisão temporária, quando cabível, será de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30, sendo que é um prazo muito maior do que se fosse crime comum, né? Ter cumprido 2/5 da pena se for primário, 3/5 se for reincidente, né? Para progressão de regime. Aliás, para livramento, progressão, houve uma mudança, né? E a pena do 288, que é a associação criminosa, quando for para a prática de crimes hediondos, a pena é maior, é de 3 a 6 anos. Então, assim, eu mandei material para vocês e, resumidamente, é isso que a gente precisava, que eu mandei um quadrinho com a síntese, né? Mandei ali que o homicídio qualificado privilegiado não é considerado hediondo, mandei as consequências para vocês, mandei o artigo primeiro, que traz o rol taxativo. Aí vamos lá para algumas questões. Primeira questão, tem no artigo 2º da lei, diz o seguinte: quem puder abrir aí a lei de crimes hediondos, vamos lá, vamos abrir juntos aí. Lei de crimes hediondos, é a lei 8.072 de 90. Bom, o artigo primeiro vai trazer o rol taxativo. O artigo 2º traz os crimes equiparados. Aí o artigo 2º, parágrafo 1º, diz o seguinte: a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Se vocês pegarem no site do Planalto, vai estar isso aí, porque ele não foi revogado, porém o STF considerou inconstitucional. Por quê? Porque fere o princípio da individualização da pena. Então, assim, alguém que foi condenado por crime hediondo não vai automaticamente ir para o regime fechado com base no parágrafo 1º do artigo 2º, certo? O juiz vai ter que fazer a Bruna Ribeiro está aguardando, admitir. O juiz vai ter que fazer toda a dosimetria de pena para então chegar ao regime, se vai ser aberto, semiaberto ou fechado. Então, essa colocação em regime automaticamente fechado só porque é crime hediondo, ela é inconstitucional, fere o princípio da individualização da pena. Perfeito? E quanto à liberdade provisória? A antiga redação do inciso 2 do artigo 2º, ela proibia a concessão de liberdade provisória para o apenado a crimes hediondos. Então, assim, hoje a gente, apenado a crimes hediondos, não, para o denunciado, né, por crimes hediondos aí, então, hoje a gente sabe que esse artigo foi revogado. Então, é perfeitamente admissível também a liberdade provisória pelos crimes hediondos. Então, assim, aqui eu gostaria que vocês soubessem que é um rol taxativo, que o que não tiver ali naquele artigo não é considerado crime hediondo. Então, o tráfico privilegiado, o homicídio privilegiado qualificado não é considerado crime hediondo. As consequências de ser crime hediondo, né? A questão do prazo da prisão temporária, a questão da anistia, graça e indulto, a questão da fiança, né? Da proibição. Gostaria que vocês soubessem que os equiparados hediondos são os 3 T's: tráfico, terrorismo e tortura. E gostaria que vocês soubessem que, apesar de constar na lei que inicia em regime fechado, isso foi considerado inconstitucional porque fere o princípio da individualização da pena. Então, se o juiz somente porque João foi condenado à prática de homicídio qualificado, automaticamente foi para o regime fechado, é inconstitucional essa decisão, porque fere o princípio da individualização da pena. O juiz ele tem que fazer todas as dosimetria para então se chegar ao regime. E quanto à liberdade provisória, isso daí já foi tirado da lei de crimes hediondos e é perfeitamente cabível aí para os crimes hediondos a concessão da liberdade provisória. Dúvida quanto a essa lei? Não? Então, aqui eu acho que eu já matei aí umas 2 perguntas da prova. Vamos lá. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Deixa eu dar uma relembrada.
Uhum. Vamos lá para os crimes. Vamos lá para o crime de extorsão mediante sequestro. Gente, abram o material que vocês têm aí quanto ao crime de extorsão mediante sequestro. Deixa eu abrir aqui. Foi na semana 4. Semana 4? É. Na semana 4. Foi até no primeiro bimestre, né? Tem uma questãozinha aqui. Deixa eu conferir. Ah, tá. É isso mesmo. Tem uma questãozinha aí que vai puxar uma matéria, uma matéria que a gente estudou no primeiro. Mas não é extorsão mediante sequestro, não. É o sequestro e cárcere privado. Abram lá, por favor. Sequestro e cárcere privado. Vai estar lá no artigo 159, 148, desculpa. 148. Diz assim, privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, certo? Pense no primeiro momento que esse crime é um crime permanente. Por que que a gente chama esse crime de permanente? Quem lembra? Estamos com 9 participantes aí, gente. Alguém fala aí para mim. Por que que ele é considerado um crime permanente? Bruna Ribeira. Bruna Ribeira. Kleber. Lari. Por que que é um crime permanente? Ninguém lembra, gente? Me façam passar vergonha ao vivo aqui. Brincando. Kleber, no idea. Que isso, Kleber? Gente, ele é um crime permanente porque ele se consuma no tempo. Conforme ele vai acontecendo, ele vai se consumando. Ele não é um crime instantâneo, por exemplo, como o furto ou homicídio, certo? O furto ou homicídio, ele se consuma e finaliza. Já o crime permanente, que é o caso do crime de sequestro ou cárcere privado, ele vai se consumando no tempo, certo? Enquanto está ocorrendo o delito, iniciou aqui. Enquanto está ocorrendo aqui, ele está se consumando. Então, se eu for preso aqui no terceiro dia, é um flagrante. Se for no quarto, caracteriza um flagrante. Por quê? Porque o crime ainda está se consumando. Isso é considerado crime permanente. A minha questão é a seguinte. Prestem atenção para vocês escreverem aqui no chat o que vocês acham. Ó, tratando-se de crime permanente, a gente sabe que quando tem uma nova lei e essa lei ela é mais ela é uma lei mais prejudicial ao réu, ela não vai ser aplicada a fatos anteriores, né? A gente sabe que a lei só retroage para beneficiar o réu, ela não vai retroagir para prejudicar o réu. Mas imagine no caso em que o crime está se consumando. Começou aqui na segunda-feira o sequestro e vai terminar imagine que está acontecendo, né? Quando foi na quarta-feira, teve uma reforma da lei impégios, ou seja, prejudicial ao réu. Imagine que a pena de sequestro aumentou. Essa pena, ela vai ser aplicável a esse delito ou não? Ele começou na segunda, ele estava ocorrendo quando teve essa reforma impégios. Ela vai ser aplicada a esse crime ou não? Imagine que aumentou a pena aí para 10 anos. O que vocês acham? Aplica esse crime ou não? Gregory, o que você acha?
Vou esperar vocês responderem, gente. Ai, tem uma extorsão. Meu Deus. Está me ouvindo? Não, não estou te ouvindo. Agora? Agora estou. O Marcos Meneghelli respondeu, não, pois prejudica. O Kleber, o crime já finalizou? Não, ainda estava ocorrendo. Gregory, estou te ouvindo agora. Repete de novo. Ó, imagine a seguinte situação. A gente sabe que o crime de sequestro e cárcere privado é um crime permanente, que ele vai se consumando no tempo, né? Então, inicia aqui, quando a pessoa estiver sequestrada, ele vai se consumando, certo? Até ocorrer a libertação da vítima. A gente sabe também que a lei penal, ela não retroage, ela só retroage para beneficiar o réu. Tá, diante disso, imagine o seguinte. Iniciou um sequestro na segunda-feira. Ainda estava ocorrendo o sequestro. Quando foi na quarta-feira, teve uma lei penal em PEJOS. Ou seja, imagine que a pena de sequestro é de 1 a 3 anos, o sequestro simples. Imagine que no meio aí do sequestro, na quarta-feira, teve uma reforma e a lei foi de 2 a 6 anos, certo? Essa nova, a pena foi de 2 a 6 anos. Essa nova lei, ela vai se aplicar a esse crime ou não? A esse réu ou não? Vai. Quem acha que vai? Marcos Meneghelli, mudei de ideia, aplica sim. O Kleber acha que se aplica. Professora, teria como você ser mais objetiva nesse crime, no crime não, na sentença? Ele ia melhorar um pouco Não, o prejuízo para o réu? a reforma da lei, ela foi prejudicial ao réu, Ah, tá. entendeu? Uma reforma prejudicial, ou aumentou a pena, ou começou a considerar o qualificador, enfim, foi prejudicial. Eu acho que não é aplicada, não. Bate legis impégios. Hã? Eu acho que não seria aplicada, não. Para ele, antes de acontecer essa reforma, acho que não. Não. Mesmo que o crime ainda esteja ocorrendo? Ah, entendi. Nossa, professora, tá bem abstrato isso aí. Não tá, não, tá bem objetivo. Ó, a Bruna respondeu, ó. Que ainda durante o período de cárcere entra uma nova lei, tratando-se de crime permanente, a lei mais grave se aplica, ou seja, a nova lei irá se aplicar nesse caso hipotético, pois o crime ainda não se encerrou. Quem responde essa pergunta nossa, gente, é a súmula 711 do STJ, que diz o seguinte: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, é assim, ó, imagine aqui, ó, o crime começou na segunda-feira, então ele ainda está acontecendo, eu ainda estou encarcerado, imagine que eu sou a vítima, eu ainda estou lá carcerado. Quando foi na quarta-feira, teve uma novatio legis impédios. O crime ainda estava ocorrendo, ainda estava se consumando, entendeu? Então, essa novatio lei, ela vai sim ser aplicável. Mesmo que ela é mais prejudicial ao réu, ela vai aplicar esse caso concreto, por quê? Porque o crime ainda estava em execução quando veio a nova lei. E qual que é o fundamento legal disso? Súmula 711 do STJ. Professor, o advogado não consegue fazer nada para burlar em espaço-tempo? Vamos dizer que esse crime ocorre aí uma semana, aí um dia acontece essa mudança e ele é preso. O maior tempo do crime ocorreu anterior, mas um dia só na nova lei. Não daria um espaço-tempo aí para o advogado conseguir burlar? Não. Não, justamente porque, por se tratar de crime crime permanente, e ter essa consumação durante todo o período em que está ocorrendo o crime, vai se consumando, entendeu? Todo momento que a pessoa está em cárcere privado, vai se consumando. Então, e é uma coisa que não é
polêmica, entendeu? Por quê? Porque já é pacificado por súmula por STJ. Então, hoje não tem, assim, onde... Pode ser, Entendi. lá no futuro, tem aí uma DI, uma DC, mas hoje não. Hoje não tem o que se fazer. Ele é, sim, considerado aplicável. Ele é aplicável à reforma da lei mesmo que impede. Certo? Certo? Gente, eu estava falando dos crimes hediondos, muita gente não estava aí na sala, mas depois vocês dão uma olhadinha. Eu falei que a questão do regime fechado lá, que o artigo 2º lá fala que os condenados por crimes hediondos devem iniciar o regime fechado, né, o cumprimento de pena. Isso foi considerado inconstitucional porque fere o princípio da legalidade. Falei também que antes da reforma dessa lei, era previsto que não era cabível a liberdade provisória para quem era condenado para quem era indiciado por crimes hediondos, mas hoje é perfeitamente cabível, tá? Vamos lá. Então, visto isso, Lari sumiu, a Lari. Foi jantar. Visto isso, dúvida lá nos crimes hediondos? Dúvida aqui nessa questão da permanência, do crime permanente e da novatio legis impégios? Não. Não. Vamos lá, vamos falar dos crimes sexuais. Foi acho que a penúltima aula que eu dei foi sobre os crimes sexuais, né? Os crimes sexuais começam lá no 213, que fala do estupro, e depois a gente tem o 217A, que vai falar do estupro vulnerável, né? A gente tem aquele crime novo, que é o crime de importunação sexual. Quem puder abrir aí, ó. Vamos abrir junto o Código Penal. O Vitor Hugo não está conseguindo entrar na sala. Deixa eu mandar novamente para ele o link. Avisa que eles têm que... Se for pelo notebook, eles vão ter que... Vão ter que baixar vai ter que baixar o programa. Tem que baixar o programa? Baixar. Na hora que você entra lá no link, tá escrito lá baixar o programa. Aí tem que baixar. Mandei, então. O Valdivino também não conseguiu entrar. Deixa eu mandar a hora que vai ficar. Vamos lá, gente. Vamos abrir o Código Penal no artigo 213. Qual que é a principal diferença entre o 213 e o 217A? Ambos são estupros, né? Mas o 213, para caracterizar o crime do artigo 213, é necessário que haja a violência ou a grave ameaça. Diz o seguinte, o artigo: quando se sujeita alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, é necessário que haja o dissentimento, ou seja, que a vítima não tenha consentido com o ato, certo? E que aquele ato, então, tenha ocorrido mediante violência ou grave ameaça. O 217A difere do 213, por quê? Primeiro, em relação às vítimas. As vítimas aqui são as pessoas vulneráveis, né? E segundo, que não é necessário que haja aqui o dissentimento, a grave ameaça ou a lesão, né? Ou a violência. Não é necessário. Por quê? Porque como as pessoas são vulneráveis, ainda que elas consintam, é considerado estupro de vulnerável. Então, ainda que
ainda que alguém tenha uma conjunção carnal, imagine que um rapaz de 20 anos tem uma conjunção carnal com uma menina de 13 anos. Ela consentiu com o ato. Nesse caso, ele praticou o crime de estupro vulnerável, por quê? Porque esse consentimento dela, consentimento do ofendido, não vai tornar a conduta atípica. O Código Penal entende que ela não tem o necessário discernimento para saber o que ela está fazendo, certo? Então, assim, lá no estupro de 213, qualquer pessoa vítima, né? E é necessário violência ou grave ameaça e o dissentimento da vítima, ou seja, não há o consentimento. Aqui no 217A, as vítimas são os vulneráveis, considerados vulneráveis por Código Penal, que a gente já vai ver quem são. E não é necessário que haja violência ou grave ameaça e pode, inclusive, a vítima ter consentido. Porém, isso não vai excluir não vai excluir o crime. Questões que surgem, assim, na jurisprudência. Ele teve relação sexual com ela, mas com o intuito de obter família. Eles moravam juntos, ou eles namoravam, moravam juntos, tem o intuito de ter família, ela engravidou dele e tal. Enfim, nada disso vai excluir o tipo, tá? Ou seja, nada disso vai excluir o crime. Interessa se ele vai casar com ela, ou ela vai fazer 14 anos e ele vai casar com ela. Não interessa se for uma relação consentida, se o pai sabia, se a mãe sabia, porque o Código Penal entende que essas pessoas são vulneráveis e não têm discernimento necessário para a prática da conduta, para entender que aquilo ali é o que realmente está fazendo, né? E quem são considerados vulneráveis para o Código Penal? E aí? Deixa eu perguntar aqui para Jussara. Jussara saiu? Jussara, não, tá aqui. Jussara, Daniele. Daqui 10 minutinhos vai cortar o Zoom, a reunião, tá? Aí acho que daqui uns 5 minutinhos eu já vou fechar, daí depois eu mando de novo. Quem são consideráveis os vulneráveis para o Código Penal? A resposta está ali 16? Quem vai falar aí? Alguém vai arriscar? Menor de 16? Não. Vai lá no 217A. Seria, então, pessoas com problema de raciocínio? Sim, então ela vai entrar, mas a perfeita definição aqui, ó. É o Menores de 217, né? 14 anos, ou aquele que, por enfermidade, deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Ó, o Marcos Meneghelli respondeu certo aqui, a Bruna também falou, menor de 14. Então, assim, o vulnerável para o Código Penal está lá no 217A, caput e parágrafo 1º, que diz assim, ó, com menor de 14 anos, então menor de 14 anos é o vulnerável, aí no parágrafo 1º, na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, aí vem, por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Então, essas três pessoas aqui são consideradas vulneráveis para o Código Penal. Perfeito? Então, anotem aí que está lá no 217A, parágrafo 1º. Eu vou encerrar aqui, gente, senão vai cortar, tá? Já eu vou abrir outra, logo em seguida já vou abrir outra e já mando para vocês, tá bom? Me esperem aí.